no vídeo de hoje eu vou te contar sobre a seletividade alimentar, principalmente que atingem as crianças com espectro autista. Espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, eu sou a nutricionista Bruna Harmel e nesse canal tem playlist que a gente fala sobre muitas coisas de nutrição, chama Me Conta Nutri, vou deixar aqui nos cards, você pode ir lá conferir. E quando a gente fala de seletividade alimentar, ela atinge crianças específicas, mas lembrando que ela não é uma coisa específica do TEA. Ela é uma coisa que pode acometer crianças, pode ser crianças com outros diagnósticos e pode ser uma criança que não apresenta nenhum diagnóstico, ela simplesmente apresenta a seletividade alimentar. Mas sim, ela acaba sendo um dos sintomas que faz a gente investigar um pouquinho mais às vezes. A gente recebe bastante crianças com essa questão, com TEA e com a seletividade alimentar. E elas tendem a serem um pouco específicas essa questão, inclusive, da seletividade. Então, normalmente, as crianças que têm essa seletividade, com a questão do autismo, elas gostam de comidas mais crocantes. Elas tendem a não gostar muito de molho. Então, é um tipo de seletividade alimentar que não aceita muito coisas com molho, ou, por exemplo, feijão ou sopa, nada cozido assim, carne com molho. Eles tendem a gostar de tudo mais seco e mais crocante. Então, as coisas mais secas e coisas crocantes, principalmente como, por exemplo, nuggets, frango frito, hambúrguer frito. Eles tendem a gostar muito de fritura. Então, são normalmente esse tipo de seletividade. Existem crianças que têm seletividade com, inclusive, marcas de alguns alimentos. Eles tendem a gostar mais de industrializados também. Então, tipo bolachas, os próprios nuggets, o hambúrguer, como eu falei, alguns tipos de salgadinho, mas eles tendem a gostar de mais um tipo de marca do que de outro. Então, é uma seletividade mais específica e, às vezes, tem casos de pacientes que consomem só um tipo de alimento. Já atendi um paciente que só consumia miojo, tipo só, e de uma marca específica. O que a gente pode fazer para melhorar a alimentação dessas crianças? Então, como eu falei, eles têm uma questão muito com textura. Às vezes gosto também, mas mais com textura. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tinha um paciente que consumia muito nuggets, então a gente precisava melhorar essa questão. Era nuggets e batata frita, daquela congelada pronta na air fryer. A gente começou, na verdade, ela era primeiro frita. Daí, a primeira coisa que a gente fez, jogar para air fryer, foi a primeira opção que a gente colocou ali. Depois disso, a gente resolveu, então, melhorar e modificar esse nuggets. Então, a gente pegava o frango, moía ele muito bem, colocava bastante condimento ali, bastante tempero, empanava, colocava, inclusive, colorau para ele ficar bem parecido com o nuggetzinho pronto. E eu pedi pra mãezinha grelhar e colocar junto na porção dos outros nuggets para ele, de vez em quando, comer um ali, até meio sem querer. Claro que dificilmente passa despercebido, mas pelo menos para a criança começar a ter um paladar com esse alimento diferente. E depois, aos pouquinhos, melhorar essa questão. Ou oferecer só isso, ver se a criança aceita ou não, mas colocar ali no meio a batata também. A gente pediu para ela cortar a batata in natura, também colocar na air fryer e colocar junto no meio das outras para ele acabar consumindo junto. Tive paciente já que só consumia, por exemplo, o miojo. Aí a gente fez o quê? Começou a pegar o pacotinho do tempero do miojo e colocar metade do pacotinho do tempero, a outra metade de um pouquinho de açafrão, um pouquinho de sal, um pouquinho de orégano. Só que isso tinha que ser bem moído porque ele não gostava muito de ver, o temperinho ali. Aí fizemos essa misturinha ali do macarrão, do miojinho ali, e a criança começou a aceitar, a gente foi tirando devagar o tempero do miojo e colocando esse tempero, aumentando a proporção desse tempero saudável, diminuindo do tempero pronto. Aos pouquinhos até ele comer o miojo com esse tempero. Depois a gente foi devagarinho colocando junto no miojo um macarrãozinho cabelo de anjo. Foi aos pouquinhos fazendo ele mudar até que ele comeu um macarrãozinho cabelo de anjo com um tempero natural. Então a gente conseguiu sair do miojo para ir para essa outra textura. Ele não gostava de nada com molho, assim como muito dessa questão dessa seletividade alimentar. A gente foi aumentando um pouquinho, umedecendo um pouquinho mais esse macarrão, até ele ficar com um pouquinho mais de molho. Então é uma coisa bem lenta e bem gradativa. Não é um dia tá comendo só industrializado, no outro dia vai comer um monte de fruta e coisa arada. Crianças com essa questão, principalmente com o autismo em si, a gente precisa ter esse cuidado, porque a textura para eles é muito importante, eles podem negar com muita facilidade, então tem que ser realmente bem lento. Crianças com seletividade alimentar, a gente vai precisar ter um carinho e um cuidado mais diferenciado, porque eles tendem a negar com facilidade. E com a questão do TEA junto, então, aumenta ainda mais esse cuidado na hora de fazer substituições, trocas.
E a dica que eu mais dou é manter a textura. Quanto mais a textura você conseguir manter, ou quanto mais você conseguir jogar isso pro crocante e pro seco, mais fácil essa criança aceitar esses alimentos. As frutas, depois, assim, com muita terapia alimentar, às vezes a gente consegue fazer eles provarem, aumentando devagarinho até realmente ter um consumo. Então, são passos de formiguinha ali, mas a gente consegue no final ter um resultado muito interessante. E esse foi o nosso vídeo, espero muito que tenham gostado. Se quiserem mais sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que eu posso trazer mais dicas, mais receitinhas pra gente conseguir conversar um pouquinho mais sobre isso. Espero muito que tenham gostado, um super beijo, até mais. Tchau!